I got a good feeling, yeah. I got a feeling that I never had before. Oh no. Something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now. I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I never sound sweeter when I'm I talking. said, oh, oh, oh. I say, yeah. Oh, you must be love. Olha a gente aqui de novo no Fica no Lápis. Esse é o 4º episódio, tá muito gostoso. Todos esses momentos que a gente tá vivendo aqui, já tô super íntima de vocês. Muito gostoso mesmo poder conhecer e conversar. Se você perdeu os outros episódios, aproveita pra entrar, tá aqui na descrição. A gente tá falando muito de casamento, porque a gente não enjoa, né? Então a gente fala muito de casamento. Bom, e agora a gente quer bater um papo aqui rapidamente. Tem que ser rápido, porque esse assunto dá pano pra manga. A gente conseguiria fazer uns 10 episódios aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre organização e planejamento. A gente sabe que é muito desafiador. A maioria das pessoas só casa uma vez. E aí você fica... Meu marido falava assim, amor, é difícil, né? Porque a gente nunca casou na vida, acho que a gente não vai saber resolver isso, né? Não dá pra saber. Então, assim, é bem desafiador essa fase, porque você continua com a sua vida, com as suas tarefas, estudos, trabalhos, mas você está organizando o maior evento da sua vida, né? Para pra pensar. E é desafiador. E eu queria perguntar pra vocês como é que foi essa parte da organização. Vocês organizaram sozinhas ou uma parte foi sozinha? Eu sei que vocês contaram com as meninas da Fica Vai Ter Bolo também para organizar o casamento. Vocês teriam conseguido organizar sozinho o casamento? E conta também um pouquinho de como que foi esse processo com os fornecedores, porque a gente sabe que os fornecedores, eles têm o poder de deixar o seu casamento uau, mas eles também têm o poder de estragar um pouquinho, né? De judiar. De judiar. Às vezes nem só... É uma coisa muito séria, é muito importante. A gente bate muito nessa tecla aqui sempre, da importância de você ter pessoas, eu falo fornecedores do sim, sabe? Gente pra frente, gente pra te colocar pro alto, pra dizer, ih, vai dar certo o seu casamento. Então é isso. Conta um pouquinho, meninas, pra gente, sobre a organização, como é que foi todo esse processo, como que foi ter uma empresa de assessoria, de cerimonial com vocês e o papel dos fornecedores. Bom, no meu caso, nós planejamos o casamento com 2 anos antes de antecedência. E nesse período eu não estava trabalhando, eu só estudava. Então, quando a gente começou vamos casar, vamos procurar os fornecedores. Quando a gente começou esse processo, eu falei, nossa, eu super vou dar conta, porque eu não trabalho, tenho um tempão livre e super vai dar certo da gente correr atrás e buscar fornecedores. Só que não foi bem assim, porque é um universo tão grande, esse universo do casamento. Tem muita gente bacana, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente maldosa. Então, a gente ficava com muito medo de, às vezes, errar na escolha, sabe? Do fornecedor apresentar-se algo e nos oferecer outra coisa completamente diferente. Então, foi aí que a gente decidiu buscar assessoria. E a gente fez a gente foi em muitas assessoras, né? E o que eu costumo dizer é que é triste, porque assim, em todos os lugares que a gente ia, elas ofereciam um serviço já pré-moldado pra gente e falava assim, ó, vamos fazer seu casamento, bora, mais um casamento. E eu não queria isso pra mim. Poxa, era o meu casamento, era o meu sonho. A gente queria que fosse algo especial também, não que fosse mais um casamento. E daí, quando eu encontrei as meninas do Fica, foi muito, 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 muito legal. Porque elas realmente abraçaram, sabe? Nos abraçaram e falou, não, vai dar tudo certo. A gente vai buscar realizar o sonho de vocês. E baseado no nosso orçamento e no nosso estilo de casamento, elas nos indicaram alguns fornecedores, uns perfis, né? E foi incrível, incrível mesmo. Porque tanto quando depois passou o casamento, que a gente sentou para conversar,
a gente se questionou, né? A gente contrataria pessoas diferentes? A gente faria algo diferente? E foi aí que a gente viu que não, a gente contrataria as mesmas pessoas e faria tudo igual, né? Claro que algumas coisas a gente colocaria, mas assim, todos os fornecedores continuariam com a gente porque eles foram e são incríveis. A pergunta acho que era se eu conseguiria fazer um casamento sem auxílio de assessoria. Se eu conseguiria, talvez meio mais ou menos. Mas um casamento como foi o meu, com certeza não. Tenho certeza absoluta que não. Porque não teria saído tudo tão cheio de detalhes, tão perfeitinho. Eu era assim, eu e o Gui, a gente era muito decidido. Muito mesmo. A gente não chegou a visitar muitos fornecedores. Também porque as indicações da Dre eram certeiras. E hoje, olha que engraçado, hoje eu postei um teaserzinho no Instagram que saiu um teaser do vídeo do meu first look. Daí veio uma amiga minha dizer que ela tá pensando em casar e perguntar sobre dicas. Quem fez seu casamento? Aí eu ainda gravei um áudio, ela escreveu, eu falei, nossa, isso eu indico de boca cheia. Foi a Fica Vai Ter Bolo, falei. E eu falo, gente, eu falo a Dre, mas é não a Fica, tá ganhando viu? Pra isso não, tá? Tudo combinado. Aí eu falei pra ela perguntou, quanto você gastou, você liga de falar, daí eu conversei com ela sobre isso, e eu falei assim, a gente fez assim, a gente podia gastar tanto, só que eu tenho certeza que se você falar com elas, é assim, não é, elas vão, não é aquelas cerimonialistas que, eu indico só esse buffet, não, vai ter pra todo o orçamento que você quiser, tipo, que você tiver, vai ter pra todo gosto que você tiver, então, assim, é muito específico, é muito seu. É muito isso foi sempre muito legal nelas. E também a gente só conseguia ser tão prático assim, então escolher de cara, porque as indicações dela eram muito certeiras, ela sabia nosso estilo. Então a gente não ia visitar um fornecedor que não tinha nada a ver com a gente. E foi muito legal. E no dia mesmo, um dia antes do casamento, ela e o Gui super cúmplices, os meus músicos, eles estavam vindo do Espírito Santo. E eles não conseguiram, acho que carro, né? Não conseguiram alugar o carro. Eu nem fiquei sabendo disso. Eu soube depois que o Gui veio me contar. Amor, você não sabia porque a gente não quis te deixar nervoso. Eu falando com a Dre. O esposo da Dre foi levar eles no aeroporto depois. Então eu tava super tranquila. A gente dá um jeito. Alguma coisa a gente faz. O meu fotógrafo quis vir me pilhar à noite, na véspera do casamento. Você sabe se o videomaker vai usar uma luz, que eu nem sabia que luz era essa, desse tamanho, vai estragar todas as fotos, você sabe disso, não sei o quê. Eu falei, Andresa, socorro! Ele tá querendo botar um monte de pilha em mim. Ela chamou ele, deu uma bronca já e tudo sossegado. E corri o risco de chover, e era parcialmente aberto o local. E vieram me perguntar se eu tava com medo, e eu tava super tranquila. Eu fui uma noiva muito tranquila, assim, apesar de muito detalhista. Aí eu falei, gente, eu não tenho medo de nada, quem vai resolver isso é a Andresa. Se tiver que alugar uma tenda, se tiver que enfiar alguém em algum lugar, é a Andresa que vai fazer isso. Por que eu vou estar preocupada com isso? Então, assim, eu não conseguiria... sentimento vale ouro, gente. Eu não tive isso. Essa paz. Eu tava muito em paz. No dia do meu casamento, eu tinha certeza que ela tava cuidando de tudo. Teve uma hora que acabou a cerimônia, e apagou a luz de tudo. Tinha umas ruínas onde a gente casou que estavam iluminadas, que eram longe, até as ruínas apagaram. E todo mundo olhou pra mim e falou, Steph, ficou sem luz, não sei o quê. Eu falei, gente, já vai voltar. A Andresa já viu que apagou, a Andresa já tá falando com alguém pra ligar. A Andresa vai dar luz. Era a luz. É quase isso. Daqui uns dias, daqui uns meses. Foi muito legal, porque de alguns fornecedores, a gente ficou amigo de verdade. A gente trouxe como nossos amigos pessoais. A Andresa é uma pessoa que virou minha amiga. A gente até tava combinando dela e do Rodolfo jantar em casa, que eles nunca foram. A gente só fala que vai marcar. Mas isso da gente estar junto com os fornecedores no final, quando acabou, é porque a gente tava tão próximo, tava todo mundo tão entrosado no dia, que teve um fotógrafo que veio de fora para auxiliar. E ele ainda mandou uma mensagem para mim super linda. Falou que ele nunca tinha sentido o que ele sentiu no meu casamento, que parecia que todo mundo era uma família, até os fornecedores, que tava todo mundo tão próximo, tão entrosado, que parecia que a gente tava em família ali. Foi uma delícia. Muito legal. Eu sempre falo que a empresa de assessoria, né, ela sendo competente, muito boa, ela vai otimizar tempo, dinheiro, porque ela vai falar exatamente o fornecedor que combina com você. Existem sim fornecedores maldosos, mas às vezes existe só o fornecedor errado pra você. Né? Então, e às vezes ele é perfeito pra outra pessoa, às vezes tem uma decoradora mega animada, pilhada, fala alto, e tipo, isso, a noiva fica até assim. E tem outras que são mais devagar e tal, e às vezes esse é o perfil que você vai querer, esse é o perfil que combina com você. E o papel realmente é aguentar a bronca no pré e no dia do casamento, porque a noiva e o noivo não precisa saber de nada que tá acontecendo, o mundo pode acabar e você tá ali dançando. Mais ou menos isso. É por isso que eu acho muito importante com os fornecedores você ter afinidade e confiança, porque tem essa questão de
de afinidade. Tem alguns certeza. fornecedores, assessoria, o pessoal que faz foto e vídeo, você tem que ter uma afinidade. Senão você Alguns fica muito deles, travado. muitos, você passa mais tempo durante esse 1 ano de planejamento do que com alguns familiares, né? Você vai falar muito tempo com a sua decoradora, você vai trocar muito WhatsApp com ela. Então é isso, meninas, conta de vocês aí. Eu acho que eu não conseguiria fazer, pelo menos acredito que não, porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e a Manu é a pessoa mais organizada do mundo. Então, quando a gente começou a pensar em casamento, eu falei, será que eu dou conta? Mas eu trabalho, eu não vou deixar de trabalhar por causa disso, até porque eu não era uma noiva, super noiva, então eu falei, não, imagina, minha vida vai ter que continuar, a gente tá fazendo obra de apartamento, eu tenho que trabalhar, não sei como é que vai ser. Aí a gente descobriu as meninas e falei, com certeza, a gente se olhou, eu e o Mabi, e falamos, não, precisamos dela, com certeza, é necessário. E aí a Manu fazia 1000 planilhas. Manu, aí eu, às vezes, pesquisava os fornecedores que eu gostava na internet, assim, pesquisar, e gostei, por exemplo, da decoradora, que eu gostava, fiquei apaixonada pelo trabalho dela, e cheguei lá e falei, Manu, tá aqui. Aí ela já entrava em contato, fazia toda essa parte, colocava lá na planilha, e toda semana a gente recebia a planilha de organização, tinha semana que eu não olhava, tinha semana que eu olhava. Mas estava lá. Mas estava lá. Então, acho muito... Pra mim, foi necessário, assim, pra gente. Porque aí eu consegui manter justamente essa paz e essa tranquilidade de seguir minha vida, me preocupar com outras coisas também e deixar que na mão delas eu sabia que estava tudo em ordem. Ela tinha os checklists, então eu sabia que no dia do casamento ia estar tudo certo. E também porque tinha detalhes que eu nem sabia que eram necessários, tipo, com madrinha, ou alguns pequenos detalhes que faz parte desse mundo dos casamentos que eu não tinha ideia. E aí elas me falaram, então, mas e isso? Tipo, questões de cerimônia ou na festa mesmo. Então foi necessário. Eu acho que hoje em dia, muitas noivas, por questão de orçamento, acabam optando pela assessoria só no dia do casamento. Eu acho que pode dar certo, tem uma probabilidade disso dar certo, porque a gente pesquisa muito na internet e você acaba tendo dicas de fornecedores legais, de gente que trabalhou direitinho, e você consegue escolher pela empatia também, né, que você tem com cada pessoa. Mas, lembrando que a gente sempre acaba planejando o casamento com mais de ano de antecedência, quando você fecha um fornecedor, você está fechando um contrato. E como que você vai conciliar todos esses contratos? Como que o pessoal vai interagir entre si? Então, quem que vai pensar para você se a cozinha do lugar que você contratou atende o requisito do buffet que você contratou? Porque, às vezes, uma coisa não bate com a outra. Ou então a questão da iluminação. Você pensou naquele varal de luzinhas que todo mundo ama e aí chega lá para montar a iluminação e a corrente elétrica também não é compatível, do lugar não é compatível com aquela iluminação maravilhosa que você pagou. Então, eu acredito plenamente que a assessoria, durante o processo, deixa você curtir mais os momentos em paz, com a sua família, com a sua mãe, com a sua sogra. Então, eu acho que se você tiver que se preocupar com o vestido ideal, com o penteado ideal e ainda ter que ficar olhando todos esses detalhes, nenhuma noiva consegue dar conta. E como não tem tantos noivos assim participativos no mundo e acaba sobrecarregando, eu acho que realmente faz muita diferença você ter um profissional habituado com isso. E são muitos detalhes, né? Eu lembro do nosso casamento, lá no meio da festa, assim, acho que já estava quase acabando, ou no meio da festa, eu vi uma bandeja passando com cerveja long neck. E eu lembro que a gente não tinha comprado isso no nosso contrato. E aí eu ouvi, assim, passando a bandeja e eu, nossa, mas deram um upgrade no nosso casamento e eu não estou sabendo? Daí, no dia seguinte, que eu fui saber pelo Mabi, meu marido, que acabou a cerveja no dia do casamento, e aí a Andressa desesperada, todo mundo desesperado não, né? Elas organizadas, desesperada a gente. E aí... Nós desesperadas e ela sem saber o que estava acontecendo. Não fazia a menor ideia. Tava dançando felizinha lá e eu, o que
que tá acontecendo? Fui saber só no dia seguinte. Imagina se eu não tivesse. Não sei, a festa ia acabar antes da hora. Não, mas enfim, pra isso que a gente serve, né? Sem a noiva saber, nós rodamos essa região inteira para buscar cerveja para esse casamento. E no final deu tudo certo, eles levaram a cerveja embora, continuaram bebendo no ainda hotel. sobrou, sim. Tivemos after party no hotel. Deu tudo certo. Esse episódio chegou ao fim e nosso programa aqui Fica no Lápis também tá chegando ao fim. A gente tem só mais um episódio. O próximo vídeo a gente vai falar... Bom, não vou falar o que a gente vai falar. A gente se vê no próximo. Fica com a gente. Combinado? Let me tell you now, my heart feels heavy, my feet feel right. Shake it all over, but I'm feeling right. I never felt like this before. Something's got a hold on me that won't let go. I never thought it could happen to me. My heart was happy when it misery. I never thought it would be this way. Love sugar, I put a hurt on me. I said, oh.